Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, né? Exatamente, é sempre um prazer para nós, apesar que às vezes o assunto é um pouco controverso, um pouco mais difícil, mas é sempre gostoso. Espero e é para o nosso crescimento, né? Para o nosso crescimento, exatamente. Hoje o título da nossa pauta é Quando o sentimento da culpa é resultado de pecado. Porque nós já falamos antes, vamos falar hoje, vamos continuar falando sobre culpa. Isso. Porque quem é que nessa vida já não se sentiu culpado de alguma coisa, né? Nossa, nem fale. E dependendo do motivo da culpa, as coisas funcionam diferente. Isso, né? Isso, certamente. Porque culpa é aquela consciência que você tem que você descumpriu. Uma regra moral, uma regra institucional, social, seja lá o que for, né? Enfim, tem vários... você tem a consciência dessa culpa, do que é culpa. A culpa, se você não souber lidar com ela, ela vai marcar a tua vida. Sim, né? É pesado, né? Você vai carregar, um peso, é bem isso mesmo. Você vai carregar um peso, que te amarra e não te libera para outros sentimentos, né? E ela aparece em diversas situações, a gente tendo oportunidade vai falar em cada uma delas, mas hoje nós vamos nos concentrar quando a culpa é resultado de um pecado. Porque isso também é outra coisa interessante falar de pecado, Eliane, porque quando você comete um pecado que é escancaradamente conhecido como pecado, né? É uma coisa, né? É uma coisa. Então, são coisas assim bem gritantes, tipo adultério, assassinato, roubo, extorsão. Enfim, extorsão, né? Qualquer coisa assim que com certeza que é pecado não só aos olhos de Deus, mas diante da sociedade e tudo, né? Mas outras coisas que a Bíblia diz que são pecados, e você comete com tranquilidade, não encarando aquilo como pecado também, né? Parece que ele tem uma capa de coisa que não é, né? Ou ele está travestido ou de uma coisa que não é pecado e parece que passa, né? E você disse assim, nós vamos chamar de pecado, vamos definir pecado, essa transgressão, né? E a Bíblia, e você mesmo usou uma definição que diz que pecado é errar o alvo. O alvo, né? É você contrariar aquilo que deveria ser feito, que deveria ser feito, de acordo com a palavra, né? Então, hoje nós vamos concentrar um pouquinho no que a Bíblia diz quando o sentimento de culpa ele é resultado de um pecado, né? Porque vai trazer peso para a tua alma. Bom, a gente vai ver, porque a gente escolheu um salmo muito lindo. É um dos salmos, eu acho que a respeito de culpa por ter pecado, inteirinho, esclarecedor. Não tem uma frase dele que não nos ajude, não seja, né? É aquele famoso meia-culpa, né? Você assume e vai se entregar humildemente, porque ele fala de todo o coração, e a gente, às vezes, quando realmente vê que errou e assume o erro, né? Tem que se entregar mesmo, né? Então, nós vamos falar do Salmo 38 e eu vou lê-lo por partes para que a gente possa desfrutar bem do Salmo e vá comentando cada parte, né? Então, o salmista, e no caso é o rei Davi, ele é o autor desse Salmo, ele começa no Salmo 38, eu vou ler o 1, o 2 e o 3, ele diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então, esse sentimento de culpa primeiro foi a consciência que ele teve que pecou. Que pecou, e ele tem a consciência também que vai vir, vamos dizer, a ideia da penalidade, né? Que alguma coisa virá sobre ele, né? Ele está até pedindo misericórdia a Deus, né? E ele faz uma descrição aqui, o que está acontecendo
quando ele carrega essa culpa. Essa culpa, exatamente. O físico dele, que está, né? Ele sente no corpo, não só na alma, mas no corpo, né? Na alma, no espírito e no corpo, principalmente. Porque nós sabemos que essas coisas não se separam. Né? Não dá para separar. Nós somos junto. Assim, né? Então, nós estamos falando de a consciência do erro, do pecado, né? Não sei como é que às vezes as pessoas preferem trabalhar com as palavras, se é mais fácil falar pecado ou erro. Ou erro, né? Se eles são sinônimos, a gente acabou de dizer que pecar é errar também, né? Eu acho que fica bem claro, assim, tem a impressão do universo que eu vivo, que pecado é mais a gente que acredita em Deus mesmo, né? Porque o erro no mundo, como a gente fala que a gente é cidadão de 2 reinos, né? O erro para o mundo é errado, mas tem uma penalidade, vamos dizer, social, uma penalidade uma parte policial, aceitável também. Uma parte aceitável, né? Mas o nosso caso aqui na igreja, o pecado é uma coisa assim que a gente realmente deveria se arrepender. E para nós cristãos, eu acho assim, é muito difícil a gente pecar conscientemente. Dizer, eu vou acordar hoje e vou pecar. Vou fazer uma coisa errada. Não é por aí, né? Não é. A gente, eu acho que na hora que o pecado está acontecendo, a gente não se dá muito conta, né? Exatamente. A gente minimiza, talvez, né? É um acidente, e eu acho que quando a gente, pelo menos acho que acontece comigo assim, se há alguma coisa que você deseja, que você não tem muito claro se aquilo é certo ou não, por um pouco de ignorância, né? Desconhecimento da palavra, ou por não querer saber, né? Você faz e depois você se arrepende. Fiz, né? E agora? E às vezes você até faz e diz assim, mas não foi tão grave assim, né? Bom, o próprio rei Davi, que escreveu esse salmo inteirinho, de arrependimento e de coisa que a gente vai ver, ele mesmo escrevia outro salmo dizendo assim, ajuda-me a discernir os meus próprios erros. Nós não temos essa capacidade, né? Principalmente porque quando ela vem fundida com o nosso querer, você fala assim, mas está certo isso, Senhor, né? Quer dizer, às vezes a coisa não é nem tão errada, mas não é da vontade de Deus, né? Ou está errado e não é da vontade de Deus. Então... Eu tive, não sei como é para cada um, ou se eu tiver reação certa, tudo, mas eu me lembro, eu fui ao cinema. E eu gosto muito de cinema, né? E hoje a gente quase não precisa ir, porque tudo sai da telona e vem já em primeira mão, tem os streaming e tudo mais, né? Mas eu estava sentada assistindo um filme quando... eu fui porque achei que ele era inofensivo. O título já não era, né? Mas mesmo assim eu acreditei que, quem sabe, porque às vezes obras de arte e tudo não tem compromisso com a verossimilhança, né? Arte. A arte não tem esse compromisso. Podia ser, né? Mas o título não era, mas eu sabia do enredo. Foi Constantine, para não estar. Constantine, isso, eu lembro. E eu fui assistindo até que ele expulsa um demônio, sabe? E ele expulsa o demônio e diz, meu nome é Constantine. Ele expulsa o demônio no nome dele. No nome dele. Na hora, eu falei, gente, eu não devia estar assistindo essa... Não é assim, ninguém né? expulsa em nome dele. Aí eu levantei e fui embora. Foi a primeira vez, sabe, que é assim, como eu disse assim, o que eu estou fazendo não é bom, está errado, né? De repente, vira pecado, porque, por exemplo, pornografia... Sabe, você começa a assistir, às vezes, de maneira inofensiva determinada coisa. Isso. Se você vê para onde ela está indo, você pode sair. Agora, se você não sai dizendo, mas eu vou ficar para ver, quem sabe não é bem isso. Até o final muda, mas é difícil, né? Aí o pecado acontece. Aí acontece. Né? Às vezes é isso, elas nos captam, nos roubam a atenção e nós não temos coragem de desligar, de cortar, né? Então vai ficando, vai dando um jeito. Mas o certo é você falar, não, eu não posso, daqui para frente não está de acordo. Né? Porque daí, quando você foi até o final, o que é que vai acontecer? Terminou, você não aproveitou aquilo e a sensação de culpa. De culpa vem. Por ter pecado vem. Vem. Ela vai aparecer. E até a culpa em si, ela pode ser considerada um alarme, né? Quer dizer, se você fizer alguma coisa muito errada e não sentir culpa, alguma coisa está errada. É um alarme ali que, poxa, falhou o alarme, né? Você tem que repensar as suas considerações. Né? Significa, sabe, isso é bem importante você falar, eu acho interessante, sabe por quê?
se você está anestesiado para aquilo que nós chamamos de culpa... De culpa, né? exatamente. Você tem que conferir isso mesmo, né? Isso, você está, acho que no mundo demais, ou teus valores estão muito abertos. Ou alguma coisa acontecendo, né? Então, e a gente está falando nisso porque tem a ver com autoconhecimento. Conhecimento, né? Olha como é que ele continua o Salmo. Salmo 38, eu estou no 4, no 5 agora, diz assim: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. É forte, né? Ele realmente que consequências, né, sabe, a culpa, o sentimento de culpa pelo pecado traz um sofrimento físico real. Você vê que ele sentia até um cheiro forte, né? Sim, ele diz, tornam-se purulentas, saem. Sabe, queridos, a gente precisa, às vezes, escutando coisas assim, como cristão, pensar se às vezes alguma coisa que a gente não está passando, está sofrendo, está vivendo na carne, não tem a ver com alguns pecados. Algum pecado que a gente né? cometeu, exatamente. Né? Não dá para viver se culpando de tudo, mas também não dá para tirar o peso, né? E tirar... E sabe por que o peso é maior? Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. De Deus. Sabe? Sim, né? Exatamente. Nessa situação... quando a gente erra feio com alguém, a gente não quer nem olhar nos olhos dela, né? Antes de você consertar, sabe? Você se afasta de Deus mesmo. É a mesma coisa. No natural é assim, se você errou, tem culpa em relação a uma pessoa, você vai fugir daquela pessoa. Fugir daquela pessoa. Ou a pessoa vai fugir de você. De você, exatamente. Né? Uma das duas coisas vai acontecer, né? Como que se evitando um ao outro, o erro fosse menor, né? Mas não, a consequência está lá, o erro está lá. Né? E sabe, quando a gente começa a pensar que por conta do pecado nós estamos afastados de Deus, se a gente pensasse que nós estamos afastados de Deus, mas pior quando você pensa que Deus é que se afastou de você, que daí vão juntar duas coisas bem fortes, né? Bem forte. E a demora, eu tenho a impressão, muito mais a ser curado, a ser restaurado, né? Porque você fala, Deus se afastou de mim, agora o que eu vou fazer? Ainda ele se põe na situação de coitado. Né? E aí você não encontra mesmo, você não sabe, né? Então, nós vimos agora, em poucos versículos, nós já vimos a consciência do pecado que ele tinha e ver quais são os passos para a restauração disso, né? Exatamente. Mas ele ainda vai um pouco mais longe. Eu estou no verso 8 agora para você. Estou aflito e quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Só que por conta do nosso tempo, eu vou chamar um intervalo bem pequenininho e a gente volta em cima disso que a gente acabou de ler. Estamos de volta e nós estamos falando desse sentimento de culpa, quando ele é resultado do pecado, quanto ele é danoso para o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, né? E o salmo que eu li, ele diz, na tua presença estão os meus desejos, a minha ansiedade não te é oculta, meu coração excitado, minhas forças se vão, meus olhos nem têm brilho mais. Primeiro, ele está tendo uma consciência que Deus sabe de tudo que está acontecendo com ele. Sim, né? Ele coloca claramente, né, que se entrega isso. E ele se envergonha disso, né? Muito. Porque uma coisa que a culpa faz é isso, né? Ele traz esse sentimento, esse sentimento. Ele se declara ansioso, né, por resolver e pelas consequências que tiveram, né? E ele diz assim, perdi a luz que havia nos meus olhos, olha que... Pensou que triste, né? Dá quase um sinal de depressão, né? Tá meio ali. Não, eu acho que a culpa leva a todas essas coisas, né? E agora vem uma parte também muito interessante,
a respeito da culpa resultado do pecado, a partir do 11, eu estou no Salmo 38, onde diz assim: os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe, né? Então, uma das coisas que, quando você está vivendo esse sentimento de culpa por ter errado, a gente já comentou aqui, ou os amigos vão embora, os parentes, ninguém quer ficar perto de alguém assim, ou você mesmo acaba criando essa distância, né? Essa distância, se isolando, né, mesmo, em função desse sofrimento, porque ali a gente percebe que ele está num sofrimento intenso. E é difícil você conviver com uma pessoa em sofrimento intenso, né? O relacionamento vai ficar respingado, às vezes uma resposta, e a gente vai ficar vendo o sofrimento do outro, é automático que ele se afaste, né? Você não aguenta muito tempo. Nem ele estava se aguentando. Quem iria aguentar, né? Ele estava já ali, né? Mas só que, ironicamente, o afastamento intensifica o sofrimento. Exatamente. Né? Esse que é pior. Esse que é pior. O isolamento, o afastamento acontece por conta disso e por conta disso também é aumentado esse sofrimento. Porque a pessoa se sente abandonada. Daí, o peso do pecado fica maior, o peso da culpa fica maior, né? A solidão fica maior. A solidão, né? Gente, é muito ruim. E daí pode acontecer também uma coisa que eu acho muito interessante, porque a culpa, esse sentimento da culpa leva você a uma condenação, e não a de Deus, a tua, começa por você. Exatamente. Ele começou pela dele mesmo, ali, né? É penitência, condenação e um aprisionamento. Aprisionamento da alma dele mesmo, né? É terrível. Se a gente... Quantas pessoas será que não estão num cárcere desse aí, nesse momento, né? Pois né? E assim, sabe? Porque você está esquecendo, sabe? Que o próprio perdão de Deus, eu não quero chegar logo nisso, porque eu quero... Davi foi sofrendo o Salmo 38 inteirinho. Então eu quero que você perceba todo o sofrimento, o caminhar para chegar, quase, né? É bem isso mesmo, né? Mas esse fugir da presença de outros, ao mesmo tempo que ele clama a Deus, ele diz, na verdade, não é clamar, ele está dizendo, eu sei que o senhor sabe tudo isso. Né? O senhor está vendo tudo isso, mas ele está envergonhado também. Sim, a vontade é fugir dessa presença de Deus, porque isso aconteceu no Éden, com Adão. Isso, com Adão e Eva, eles... Né? Adão, quando Deus chega, porque ele vivia na presença de Deus, Deus começa a dizer, Adão, onde é que você está? Cadê você? Né? Ele foi se esconder por causa da culpa, por causa do pecado, ele tinha pecado. E né? ele sabia disso, né? Então, e se envergonhou mesmo, que nem você falou, né? Sabe? Aí o salmista continua assim, Salmo 38, eu estou no 15 agora. Em ti, Senhor, eu espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeço quando me resvala o pé. Pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Sabe, queridos, Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque era perfeito? Não, mas a gente está vendo um pecador aqui, alguém que errou sabe? Mesmo. Mas que tenta se redimir. Né? Exatamente. Ele diz assim, sabe, aqueles que sabem, que viram... Porque esta aqui é o tipo da culpa que é real e verdadeira. É consciente. Eu pequei, eu sou culpado. Né? Não é aquela culpa de transferir, você me fez pecar. Porque tem essa também, né? Tem essa também. Você não sabe agir e não sabe o que fazer, aí acha que é o outro que está forçando você a fazer aquilo. Né? Ou não consegue conviver com a culpa, né? Com a culpa, né? Davi está nos mostrando como lidar com ela, reconhecê-la nos detalhes, reconhecer o mal que ela faz, a dor que ela provoca, a dor que ela provoca, a separação do próprio Deus, mas, ao mesmo tempo, a confiança que ele tinha. Porque ele está dizendo, é com você, né? Foi contra você, mas com você a redenção é com ele mesmo, com né? Ele, mesmo, ele diz, tu me atenderás, né? Ele dizia assim, sabe por que ele dizia? Porque eu estou confessando a minha iniquidade. Eu estou
arrependido. Arrependido. Ele realmente se arrependeu. Né? Então, queridos, confissão, arrependimento e súplica. Olha que chavezinhas boas, né? Contra a culpa, contra o pecado, Exatamente. Né? A culpa que é resultado do pecado. Do pecado. É confissão dela, é arrependimento, né? Porque tem gente que às vezes vem falar, e eu já vi assim mesmo, mas arrepender como se já aconteceu, eu arrependi e tal. Sabe, quando você confessa, a Bíblia até usa essa expressão, confessar para ser liberto. Para ser liberto. O peso diminui, não diminui? Porque se a gente não se arrepende verdadeiramente e a gente tem, que nem você falou, achei legal, a súplica a Deus, né, por esse perdão, você vai viver num remorso, né? Porque o remorso é aquilo que é quase um pedaço ali que ele fica, só que daí ele sai do remorso, né? Ele já vai para Deus direto. É aquilo de ficar remoendo essa dor corroendo, e você ficar, vamos dizer, toda hora se machucando ali, revivendo aquela ferida. E isso maltrata muito, né, Mirtz? Os relacionamentos, a saúde, a dor. Então, tem que sair, né? Tem que pedir perdão, tem que ir a Deus. E você falou assim, ele se posicionou mais rapidamente. Porque o engano mesmo é porque o remorso é uma consequência também. Sim, né? Uma consequência danosa, né? E se você recebe esse remorso como uma punição, porque você está lá se sentindo o grande culpado. Culpado, exatamente. Né? É o pecador mesmo. Se você recebe como uma punição, você corre o risco de ficar muito tempo sentindo esse remorso e demorando para ir à presença daquele que vai te libertar. E aí, se já tinha as consequências do seu pecado, né? Do erro que você fez, agora vai ter as consequências do remorso, porque você vai continuar. Também. É o que a gente chama também, de uma forma mais profunda, aquela raiz de amargura, né? Porque aqueles sentimentos ruins, a gente já viu ali, ansiedade, depressão, tristeza, amargura, ela vai se ramificando nas entranhas da pessoa. E, quiçá, nos relacionamentos, né? Vai atingindo as pessoas à volta, né, Mirtz? Então, sabe, de maneira assim, colocando de maneira bem simples, pecou. A culpa vem? Machuca, dói, tudo. Precisa se posicionar. E o salmista usou o Salmo 38, foi feito para nos ensinar. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa consolação, para crescer no Senhor. E essa maneira, né, é realmente confessar, se arrepender, suplicar, e suplicar pela presença de Deus. Ele continua, eu vou continuar com o Salmo. No 38, agora 21 e 22, diz assim: não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então, queridos, ele está falando dessa pressa de você aceitar e receber o perdão de Deus. De Deus. Porque o perdão está posto, né? Basta você já pediu, exatamente, está ali, né? E Deus nos dá acesso a isso, né? Ele fala, acho que é João 1,9, né? Que se você se arrepender, se você pedir, se você vier a mim, eu perdoo, né? Gente, esse é o tamanho que o pecado, da dor que o pecado causa na nossa alma. Na nossa alma. É uma descrição, Salmo 38 inteirinho, uma descrição da dor física, espiritual, da alma, causa numa pessoa que peca, até que ela se posicione de maneira correta e vá até Deus. Né? Então, ele está mostrando para nós como ele enfrentou a dor, a angústia causada pelo pecado, né? E ele está nos ensinando como nós podemos sair dessa também, né? Isso que é bonito, porque ele não fica só nessa condição de arrependimento. Ele pede a Deus, vem aqui, né? Eu estou pedindo, vem até mim, cura as minhas feridas, né? A gente vai ver em outro salmo ele dizendo assim, renova, né? Renova em mim mesmo, mexe comigo, vai nas minhas entranhas. Ele tinha que pedir isso, porque naquela época, não é como nós agora, o Espírito Santo já está dentro de nós. Isso, né? Jesus já veio, né? Então a gente tem o conhecimento do Cordeiro vivo, né? Que com sangue nos lavou, né? Então ele está
esperando o perdão de Deus. Ele está dizendo, cria em mim um coração puro, faz a obra em mim. Ele diz, eu preciso de ajuda, né? E nós podemos ter essa ajuda com aquele Espírito Santo que habita em nós, para evitarmos este sofrimento tão grande. E incorrer de novo, né, Mirtes? Porque às vezes a pessoa sai de erro em erro, né? Quer dizer, é um desgaste muito grande e um atraso para a vida da pessoa, né? Sabe, uma das coisas que a culpa traz é vergonha. A gente sabe, né? Não é nem vergonha às vezes, é vergonha diante de Deus, vergonha diante da gente mesmo, né? Mas Paulo diz que isso não pode nos parar, né? E se a gente diz que erro, pecado, é errar o alvo, tudo, olha o que Paulo diz. Lá em Filipenses 3, ele diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olha que bênção, né? É bonito isso. Porque, assim, pecar, errar, né? Se a gente é humano, como eles dizem. É humano, vai acontecer, né? Agora, você saber tratar disso, sair disso rápido, pedir perdão. Às vezes, você vai ter que consertar os erros, né? Você vai ter que repor aquilo que você quebrou. Às vezes, você vai ter que pagar alguma coisa que faltou. Vai ter que pedir perdão ao outro, né? Terão coisas a serem feitas aí, como penitência, né? Que a gente fala da pena do pecado, né? A verdade a gente vai ter que assumir a responsabilidade dos nossos erros e dos nossos atos, né? Porque, sabe, a culpa é um peso. O que a gente está falando, a culpa, o pecado que traz essa culpa está pesando, está nos... E se a gente não souber lidar com ela, um grande erro é que a gente vai acabar projetando ela para ficar livre no outro. No outro, que é o mais fácil, Que é mais fácil, né? O mais fácil é o mais comum, O mais comum, se às vezes a gente não sabe. Só que ela não é transferível. Queridos, então o que a gente precisa ter diante dela é realmente, você que gosta da palavra metanoia, né? É uma mudança de atitude em relação... Uma mudança de mente em relação a esse sentimento da culpa. Esse sentimento da culpa, exatamente. Né? E aí que gere uma mudança de ação, né? Porque você muda a mente e vai agir diferente. É o arrependimento e a mudança. É quando Jesus chega para aquela pecadora e diz, vai e não peques mais. Não peques mais, pronto. Né? Simples assim. Simples assim. Difícil, pode até ser, mas é simples assim. Resista e aprenda a falar não, né? Queridos, nós sempre podemos voltar atrás, né? Recomeçar, reconhecer nossos pecados. Era por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. De Deus, era uma graça. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.